Pronto, vamos lá, Gui. Eu fiz na aula passada, como só tem você, a gente vai, e você não estava na aula passada, a gente vai fazer uma revisãozinha bem rápida, tá? Do que eu dei na segunda, que dia que foi? Não, na sexta. Eu fiz ciências, a página... Eu fiz a página 75, aí depois, se você quiser fazer, a página 76, 77... Ah, 75 não. eu fiz. A gente fez a 75, 76, 77 junto. Eu fiz a 78 e a 79 e a 80. Que é bem, eles são lições bem rápidas. Oi, Pro. Oi, Arthur. Hoje só tem 3 pessoas? Eu, você e o Gui. Aí, já tá entrando. E como o Gui não estava na aula passada, a Pro tá falando aqui para ele o que teve. Gui, é bem simples, tá? Depois você dá uma lidinha no texto. Qualquer dúvida você pergunta. E é lá a página 39. Vamos lá para a página 41, que é o que nós vamos dar continuidade da aula passada. Tudo bem com você, Arthur, Maísa? Como foi o final de semana? Página 41, Pro. Isso. Só tem nós 4 agora. Sim. Nós vamos começar então a aula, tá, gente? Porque verbo tem bastante coisa para falar. Oi, Má. Oi, amor. Oi, tudo bem, Maisinha? Afiada hoje, que a Maísa na aula passada estava afiada. Ela e o Arthur, né, Arthur e Maísa? Estavam respondendo tudo. Eu tô mais afiada. Bom, vamos lá, gente. Vocês querem esperar aí mais 5 minutinhos? Pode ir começando. Não, vamos esperar mais 5 minutinhos. Ou se você quiser começar. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tentou fazer? Alguém falou, não, Pro, vou esperar a aula da Pro. Pro, eu não fiz a 41, tá bom? Tá bom. Eu tenho algumas coisas. Eu não fiz. A 41, a 42 também não fiz. Tá bom. A gente faz agora juntos, tá? A Pro vai explicar e a gente faz tudo junto. Porque é matéria nova, mas não é tão difícil, vocês vão conseguir, porque vocês são muito inteligentes, vocês são capazes. Então, vamos lá. Deixa só para eu abrir aqui um documento, que tá muito lento no meu computador, gente. Então, vamos lá. Na aula passada, lembra que a Pro colocou um vídeo lá explicando o que são os verbos? Sim. O que é um verbo? Então, o que a gente aprendeu sobre o verbo? E aí, quem vai falar para mim o que é um verbo? Eu vou perguntar, eu vou chegar para vocês na prova e eu vou escrever assim: o que é um verbo? Nossa, ele vai dar piada. Um verbo, ele exprime uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado. Por exemplo, ai, que vontade que estou de cantar. É uma ação. Lembra que a gente viu isso lá no vídeo? Sim. Lembra? Que tinha lá a professorinha explicando, aí aparecia um menino lá falando, ai, que vontade de cantar. Quem quiser, depois a Pro coloca o link aqui para vocês assistirem novamente. Combinado? Lá no Google tá assim, ó. No Google não, desculpa. No YouTube tá assim. O que é um verbo? É bem assim o vídeo. Vocês querem que eu coloque novamente? Sim. Vocês querem? Oi, Quer, Pro. Arthur? Quer, Maísa? Vamos então assistir de novo? Oi, Enzo. Tudo bem, Enzo? Tudo. Como foi o final de semana? Foi bem. Ah, que bom. Animado para hoje? Mais ou menos. Tá meio frio hoje, né? Tá chovendo.
Gente, se bater um vento, eu tô com frio. Ai, minha irmã, então. Ah, eu Não sou bate- muito... Eu sinto Minha irmã muito nem bate frio. vento. Minha irmã nem bate vento, ela sente frio até no calor. É, eu sou assim também. Então, eu e sua irmã somos parecidas. Eu não Hã? calor. Gosto de calor, não gosto de... Eu amo calor também, gente. Frio não é comigo, não. Ixi, a escola mandou um link, prof. Sério? Mandou o link também. É. Deve ser o mesmo. Posso abrir, então, o vídeo para vocês? Pode. Pode. Se tiver lento, vocês me avisam. É porque minha internet não tá muito boa. Ó, é um vídeo... Eu que coloca hoje. Manda lá É, e eu faço pra gente. é um vídeo de 2 minutos e 25 segundos. É bem rapidinho. Ô, Pro, Peraí, deixa eu ver se... Deixa que o Arthur apresente, porque o seu fica sem som. Não, Guia, a Pro achou um jeito. A Pro procurou aqui. É que, na verdade, tem que habilitar, né? No Google Meet, tem todo um jeito de fazer. Pro, tá travado, Pro. Por isso que não tá indo, tá travado. É a minha internet que tá uma benção. Posso colocar? Pode? Presta bastante atenção, tá? Uhum. Vamos lá. Eu vou dando umas pausas, qualquer coisa. Hoje vamos ver uma classe especial de palavras. Elas estão relacionadas com o fazer, o sentir e o ser. Algumas palavras nos indicam as ações que realizamos. Cantar, dormir, conversar. Certo. Vocês ouviram o que ela disse? Sim. Algumas palavras, né, expressam uma ação nossa. Por exemplo, cantar, dormir, dançar. Todas essas palavras que indicam ações se chamam verbos. Pensem em verbos que indiquem ações relacionadas com os sentimentos. Como amar, gostar, odiar. Excelente! Quando os verbos terminam em ar, ou ir, dizemos que estão no infinitivo. Também temos uma classe especial de verbos que terminam em or. Isso quer dizer que não estão nos indicando em que momento acontece a ação. Eu os uso assim quando falo como Tarzan. Calma aí, Pro, tem alguma coisa na minha tela. Peraí que alguém entrou aqui. Márcia. Oi, professor. Bem, professora Naira. Oi, criança. Tudo bem? Oi. Pegaram aí mais alguns, Pro? Chegou agora o Enzo. O último a entrar foi o Enzo. O Gui entrou, o Arthur, a Maís e agora o Enzo. Ótimo. Aí reforça a questão do link, tá bom? Tá, Aí, pode deixar. o guia aí também. Que bom. Tá. Boa aula para você. Obrigada. Tchau, tchau. Ah, eu acho que o Rafael não sabia que era o mesmo link. Tá vendo como é ruim quando entra só depois, que atrapalha um pouco a reunião, a nossa aula. Foi a minha mãe que falou, eu não lembrava, e a minha mãe que falou. Então, posso continuar? O Rafael entrou. Peraí. Oi, Rafa. Oi. Rafa, a Pro vai passar um vídeo agora da nossa página 41 do que é um verbo, beleza? Beleza. Eu vou voltar lá do início o vídeo, aí vocês acompanhem. Se eu mudar a tela, volta aqui para vocês e para de mostrar o vídeo. Então, se alguém entrar, vocês podem falar para acompanhar a aula, tá? Tá. Eu vou colocar lá o vídeo. Pro, tem alguma coisa aqui na minha tela. Pode pôr? Pode. Hoje vamos ver uma classe especial de palavras. Elas estão relacionadas com o fazer, o sentir e o ser. Algumas palavras nos indicam as ações que realizamos. Cantar, dormir, conversar. Certo. Todas essas palavras que indicam ações se chamam verbos. Pensem em verbos que indiquem ações relacionadas com os sentimentos. Como amar, gostar, odiar. Excelente! Quando os verbos terminam em ar, ou ir, dizemos que estão no infinitivo.
Também temos uma classe especial de verbos que terminam em OR. Isso quer dizer que não estão nos indicando em que momento acontece a ação. Eu os uso assim quando falo como Tarzan. Eu subi das árvores para buscar comida. Agora eu vou agrupar os verbos que vocês usaram para ver se descobrem por que eu os agrupei desse jeito. Os do primeiro bloco terminam todos em ar. Os do segundo em. E os do terceiro em ir. Meus parabéns! Você sempre tem que pensar que o infinitivo é como o nome do verbo. Se eu digo, comi uma pizza com meus amigos, qual é a ação? Comeu pizza. Perfeito! E o infinitivo de comi, qual é? Comer. Como diria Tarzan, eu comer pizza. Muito bem. O infinitivo é comer, e se eu disser comer, não estou dizendo nada sobre quando eu fiz a ação. Mas se eu disser comi, vocês conseguem saber se foi ontem, hoje ou amanhã? Com certeza foi ontem. Muito bem. O que você está fazendo, Thiago? Por que você está cheio de farinha? A receita tem muitas coisas que não estou entendendo. Por exemplo, você sabe o que quer dizer salpicar? E assar? E peneirar? Não sei o que devo fazer. Eu vou ajudar. Todos estão no infinitivo. Salpicar, assar, peneirar. Essas palavras que eu não entendia eram ações. Coisas que eu tenho que fazer para que o bolo fique bom, não é? Isso mesmo. Vou perguntar para minha mãe o que querem dizer. Vamos procurar no dicionário. No dicionário, todos os verbos aparecem no infinitivo, porque ele é como o nome do verbo. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Legal. Legal, né? É. Bom, meus amores, vamos lá então na apostila. Observe os verbos destacados no trecho. Então, a gente já aprendeu que os verbos, eles exprimem uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado. E ele tem 3 conjugações. Nas palavras terminadas com ar, e ir. Certo? Ô, Pro, Oi. que página? 41. 41. Onde a gente parou na aula passada. Rafa, você pegou a apostila? Não. Tá bom. Quer que coloque a apostila aqui? Não, por causa que eu acho que eu vou fazer. Minha mãe mandou fazer lição, então fazer lição não dá aula. Não, mas você quer que eu coloque a apostila aqui para você? Eu não preciso, porque eu vou ficar vendo fazendo lição, não dá aula. Tá bom. Então, vamos lá. Naquele quadradinho verde, está escrito assim. Antes de descobrir o mistério, César percebeu que seus olhos não fechavam. Antes de descobrir... Oi. Nada, já achei. Antes de descobrir o mistério, César percebeu que seus olhos não se fechavam. Toda palavra terminada com ar, ir, ela tem 3 conjugações, certo? Sim. Então, ó, o trecho, ele pode ser reescrito da seguinte maneira. Então, olha lá na apostila de vocês. Ó, prestem atenção lá no quadradinho para vocês acompanharem as flechinhas, ó. Antes de César descobrir o mistério, ele percebeu que seus olhos, eles não se fechavam. O descobrir, ele tá escrito em negrito, não tá? Sim. Porque ele termina com Ir. Então, quando termina com ir, é o verbo no infinitivo. Certo? E aí tá assim, ele percebeu. O percebeu tá em negrito, não tá? Percebeu, lá em cima.
Para a gente reescrever essa frase, foi usado um pronome do caso reto, que seria o ele. Certo? Ó, ele percebeu. Antes do percebeu, tem um pronome do caso reto. Quais são os pronomes do caso reto? Eles. É aquele ele, eles, né? Eu, tu. São todos aqueles pronomes. Isso, nós. Então, ó, que seus olhos, eles não se fechavam. Então, ó, os verbos geralmente são acompanhados de um nome ou de um pronome. Os verbos concordam com a palavra a que eles se referem. Um exemplo, César percebeu. Então, todo verbo, antes do verbo na frase, ele tem um nome ou um pronome. Por exemplo, se eu colocar lá, antes de descobrir o mistério, não fica sem sentido? Quem que descobriu o mistério? Tem que ter um nome ou um pronome. Isso, Maísa. Então, ó, tem que ter aí um nome. Na apostila traz o nome César ou ele. O César é um nome e o ele é um pronome. E depois o verbo, neste caso, está no singular ou no plural? Singular. 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 Aí o próximo. Olhos fechavam. É um substantivo, né? E eles fechavam. Então, ó, César e olhos são substantivos. César é um substantivo próprio e olhos é um substantivo comum. Ok? Ele e eles são pronomes pessoais. E percebeu e fechavam são verbos. Então, gente, os pronomes pessoais, eles podem estar no singular ou no plural e se referem às pessoas do discurso. Eu, aquele que fala, tu ou você, um pronome de tratamento, com quem se fala e ele de quem se fala. Próxima página. Então, nós temos aí os tempos verbais. Vocês vão aprender os tempos verbais. Acho que é nessa apostila. Então, presente. Quando eu falo assim, passado, presente e futuro. O que é um passado? É por muitos anos. Passou por muitos anos atrás. Ou ontem, né? Passado foi o que aconteceu ontem. Ou há muito tempo atrás. E o presente? Hoje, né? Uma atuação atual, uma ação atual, que aconteceu hoje. E o futuro? O que vai acontecer? Que vai acontecer, muito bem. Então, ó, gente, eu sei que tá um pouco assim confuso, mas conforme a gente for fazendo as atividades, vai ficando mais claro, tá? Então, ó, no singular, ele trouxe aí um pronome e um verbo. No singular, eu fecho, tu fechas, ele fecha. No plural, nós fechamos, vós fechais e eles fecham. Então, qual é o verbo aí? É o verbo fechar. Então, vamos conjugar o verbo fechar. Eu fecho, tu fechas, ele fecha, nós fechamos, vós fechais e eles fecham. Então, esse daí tá no presente, certo? Que eu fecho, né? Naira, fecha ali a porta. Ah, eu fecho. Então, é agora, né? Se fosse assim, ô Gui, eu fechei a porta. É passado, né? Eu fechei. Já aconteceu. Certo? Então, aí, ó, vamos ler aí os verbos de enunciação. Muitas vezes, uma história é contada pelo narrador de forma indireta, na qual ele simplesmente conta os fatos ocorridos e incorpora a fala das personagens à sua narração.
Mas as histórias também podem ser narradas de forma direta, quando o narrador precisa relatar com suas palavras tudo o que aconteceu, reproduzindo as falas dos personagens e descrevendo as suas ações. Para isso, utilizam-se verbos de enunciação, como falar, perguntar, responder, dizer, pedir, gritar e entre outros. Veja como os verbos de enunciação são aplicados, por exemplo, em uma piada. A Pro vai ler aí a piada. Muito legal. Gui, quer ler a piada? Eu. Posso ler, Pro? Pode. Um pescador conhecido por contar vantagens, conversando com um amigo fazendeiro, disse: eu pesquei outro dia um peixe tão grande que quase nem coube no meu barco. Aí o outro falou: na minha fazenda tem uma panela tão grande que quase nem não cabe na minha cozinha. O pescador então perguntou: mas para que serve um panelão? Uma panela tão grande assim? O fazendeiro respondeu: para cozinhar o peixe que você pescou. Nossa, que piada sem graça. Vocês gostaram da piada? Vai ser melhor. Vocês têm piadas mais engraçadas, né? Sim. Isso daí nem fez sentido. Então, vamos para as atividades. Alguém tentou fazer essa? Não. Então, vamos lá. Eu sim. Exercício 16. Arthur, lê para mim. O que está pedindo o exercício 16? Explica o uso dos travessões na piada. Por que tem o travessão aí na piada? Porque é alguma pessoa que fala. Muito bem. Então, escreva... Hã? Quando estão conversando. Então, os travessões, eles foram usados para indicar a fala dos personagens. Maísa respondeu certo, Arthur respondeu certo, Enzo, Guilherme... É isso Não, eu mesmo. ainda nem respondi, Pro. Eu ainda nem respondi. Mas é isso aí, Gui. Muito bem. Quais os verbos que anunciam a fala dos personagens? Narradores? Não. Quem tá com marca-texto aí? Eu. Vai nesse textinho aí, ó. Verbo de enunciação. Calma aí. Onde põe? Peraí. Deixa eu abrir aqui para vocês, que acho que vai ser mais fácil. Quem não tem... Quem tá sem... Quem tá sem marca-texto, pega o lápis e passa por baixo. Grifa com a lápis mesmo. Opa. Grifa essa parte aqui, ó. Para isso, utilizam-se verbos de enunciação, como falar, perguntar, responder, dizer, pedir, gritar e entre outros. Dizer também, Pro? Até outros. Para isso, utilizam-se verbos de enunciação, como falar, perguntar. Pronto. Assim? Peraí. Pronto. Isso. Então, gente, quais os verbos que anunciam que o personagem vai falar? Quais são os verbos? São 1, 2, 3, são 4. Falar, perguntar, responder, dizer, pedir, gritar. Gui, peraí. Muito bem, ó. Disse. Escrevam aí na 17. Disse. Ixi. Na 17? É.
falou, Tabela com o valor dos... falou, perguntou e respondeu. Falou. Responder, pro. Respondeu e perguntou e respondeu. Gente, por que vocês estão... olha lá. Muitas vezes, uma história é contada pelo narrador de forma indireta. Igual esse textinho. Quem que está contando? É alguma pessoa, não é? É uma outra pessoa que está contando essa história. Certo? Sim. E aí, o narrador, quando a gente vai contar alguma história, a gente tem que falar as ações, né? O que acontece nessa história. Na piada mesmo. A gente viu aí que ele... Olha lá. Um pescador conhecido por contar vantagens, conversando com um amigo fazendeiro, disse... Então, ele está falando que o pescador era muito conhecido, e aí ele disse uma coisa. Então, o que ele disse? Eu pesquei outro dia um peixe tão grande que quase nem coube no meu barco. Aí, o outro falou. Ele está usando o travessão para indicar a fala de outra pessoa, mas é ele que está contando a história. Então, ele precisa usar esses verbos. O disse, o falou, o perguntou e o respondeu. Peguem o marca-texto e lá nesse textinho, procurem esses 4 verbos. O disse, falou, perguntou e respondeu. É para marcar com marca-texto? Ou a lápis, Enzo? Pronto. Ele usou esses 4 verbos? Sim. Disse, falou, perguntou e respondeu. Ele não usou esses 4 verbos para ele poder falar, para ele poder indicar a fala dos personagens? Sim. É 3, pro. 4. Disse, falou, perguntou e respondeu. Gente, quem não tá entendendo nada, me fala, pelo amor de Deus. Tá. Certo? Sim. Não, vai pra lá, vô. Tem Então, ó, gente, vamos fazer. Eu vou explicar com mais calma, mas assim, vocês depois tentem fazer sozinhos também, tá bom? Aí o exercício 18, ele fala assim: grife. Quem tá me chamando? Eu. É que você tá indo muito rápido, ainda nem preparava. Maísa, tá ali no textinho, gata. Pro. É que a Pro tem 1 hora de aula, Má. É muita coisa para pouco tempo. Pro. Oi. Eu tô fazendo uma lição da minha apostila que a minha mãe falou pra fazer, ok? Tá bom. Porque eu não tenho apostila, então eu tô fazendo a minha apostila 4 que eu não fiz. Tá bom. Uma coisa. Vamos lá. Grife no texto as frases que apresentam o mesmo sentido dos trechos abaixo e preste atenção na explicação do seu professor. Então, vamos lá. Outro dia, um peixe grande foi pescado por mim. E aí? Lá no texto, qual é a frase que tem o mesmo sentido desse? Pescou. Eu pesquei um peixe tão grande. Disse, pro. Não. Ó, outro dia... Pesquei um peixe. É isso aí mesmo, Enzo. Eu pesquei outro dia um peixe tão grande que quase não coube no meu barco. Então, faz um tracinho embaixo dele, assim, ó. E grifa assim, ó, sabe? Faz um tracinho embaixo. Em qual?
Aqui, ó, no trecho deste textinho aqui, ó, lá naquele textinho ainda, grifa lá a parte que ele fala assim, ó. Eu pesquei outro dia um peixe tão grande que quase não coube no meu barco. Que é, ó, outro dia eu pesquei outro dia um peixe. Outro dia até barco? Eu pesquei outro dia um peixe tão grande que quase não coube no meu barco. Grifou, Arthur? Até barco, né? Isso. Grifou? Grifei, pronto. Grifei. Aí ele fala assim, a outra palavra da letra B é para cozinhar o peixe pescado por você. E aí, qual lá no texto? Qual palavra que tá parecida? Para cozinhar o peixe que você pescou. Pescou. No final, para cozinhar o peixe que você Isso, pescou. muito bem. Não, tem que ser com marca-texto? Pode ser a lápis. Eu fiz tudo com marca-texto. Eu não, senão vai ficar muito feio. Tem que ficar bonito. Cri, 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 cri. Posso continuar? Pode. Escreva os substantivos que aparecem no quarto parágrafo. Da onde? Texto. Substantivo, Não é fazendeiro, é fazenda. Muito bem, fazenda. E a outra? São 3. Fazenda. Fazenda. São 3, pro. São 3. Enzo, não pode mais responder, que você já respondeu um. Achei. Pescar? Não, no quarto parágrafo. Responder, pro. No quarto. No quarto parágrafo. Não, Enzo, o Enzo já respondeu um. Arthur, fala outro para mim. Gui, Maísa, vamos lá. Um substantivo. Cozinha. Cozinha. Agora eu não posso mais responder. Não, falta só um. Um substantivo comum. É o exercício. Arthur, o quarto parágrafo é esse, ó. Na minha fazenda tem uma panela tão grande que quase não cabe na minha cozinha. Aí, nesse parágrafo, tem 3 substantivos comuns. Quais são eles? O primeiro, fazenda, cozinha e mais um. Tem mais um aí, ó. Lê a frase que você vai encontrar. Lembrando que substantivo comum, substantivo comum é um objeto, né? Nossa! Oi, Má. Panela. Muito bem, Maísa. Panela. Rafael tá saindo e entrando toda hora. É porque eu tô clicando em si. Eu tô clicando em sair sem querer. Tá. Sem querer. Espertinho. Eu tô fazendo a prova. Exercício. Rafa, mas não vai atrapalhar você ouvir a aula e tentar fazer, porque são conteúdos totalmente diferentes. Não. Tá bom. Então, vamos lá. Fácil. Escreva os substantivos que aparecem no quarto parágrafo. Fazenda, panela e cozinha. Pro, fazenda é um objeto? É um substantivo comum. Nem sempre é um objeto, né? A Pro falou que é um objeto, mas nem sempre. Então, vamos lá. Exercício 20. Leia as frases. Lê para mim a primeira frase, Arthur. Primeira frase. Do 20, né, Pro? Ele estuda agora. Não, a primeira frase. Você está lendo a segunda. A minha irmã se casa hoje. Gui, lê para mim a próxima. Ela estuda agora para a prova de amanhã. Maísa. Ele viaja para
Ele viaja para o exterior todos os anos. Arthur, é Maísa, não é, Arthur? Enzo, lê para mim a próxima. Eu sempre me alimento adequadamente. Nossa, não, você pulou. Eles escovam os dentes diariamente. Nós andamos no parque todos os dias. Eu sempre me alimento adequadamente. É o Grife de vermelho os verbos de cada frase. Vamos lá. Minha, ela, eles, nós, eu. Não, isso daí é um pronome. Grife de vermelho os verbos de cada frase. Minha irmã se casa hoje. E aí, qual é o verbo nessa frase? Hoje. Não. Não. Casa. Casa. Pega lá o lápis de cor vermelho e passa por cima da palavra, do verbo casa. Ó. Minha irmã se casa hoje, do verbo casar. Passa por cima? Passa embaixo, assim, ó. Faz um risquinho embaixo. Eu fiz um risquinho embaixo e pus bem clarinho no caso, no meio. Então, a próxima frase. Ela estuda agora para a prova de amanhã. Amanhã? Não. estuda de vermelho. Estuda, muito bem. Amanhã. Não, ela estuda agora. O verbo é estudar. Sabe o que vocês podem fazer, Gui? O verbo, lembra que ele termina sempre em ar, ir, ou eu, ou... Nem sempre vai terminar em ar, ir, né? Mas a maioria das vezes, sim. Então, ó, minha. Dá para eu conjugar minha? Eu, minha, tu, minha. Não, ele né? viaja para o exterior todos os anos. É o exterior. Não. Ó, presta atenção no que a Pro vai falar. Tem como conjugar irmã? Eu, irmã, tu, irmã? Não, né? Aí o casa. Eu caso, tu casas, ele casa, nós casamos. Tem como conjugar. Então, esse é o verbo. Certo? Aí, vocês têm que prestar atenção na palavra. Exterior. Exterior é um verbo? Não, gente. Eu exterior, tu exterior, ele exterior. Não tem como conjugar esse verbo. Não. Eu exterior? Não existe, né? Então, eu viajo, ele viaja, nós viajamos. Então, na terceira frase, risque embaixo o verbo viaja, que é do verbo viajar. De qual cor, Pro? De vermelho. Vermelho? Ô, Pro, nós andamos no parque todos os dias, andamos? Andamos, isso, muito bem. Vocês estão aos poucos pegando, é isso aí, Gui. E eles escovam os dentes diariamente? Vai ficar sem fazer isso? Vai logo. Escovam. Escovam, muito bem. Arthur, você já fez essa? Sim. Ótimo. Então fala, responde para Pro. É o último. O último, eu sempre me alimento adequadamente. O centro é de verde e alimento é de vermelho. Vermelho, muito bem. É que o Arthur já fez. Tem, depois vocês vão ver o verde. Então, como a gente vai identificar quando uma palavra é um verbo? Quando ela expressa uma ação, um fenômeno da natureza e um verbo. Ou um estado. Então, ó, eu sempre me alimento adequadamente. É uma ação do verbo alimentar. Nós andamos. Gente, é isso mesmo que o Gui fez. O Gui olhou para a palavra e falou, deixa eu ver se dá para conjugar. Ele lembrou e falou, essa é essa. É isso aí. Agora, na letra B, vocês vão circular de verde as expressões
que reforçam a ideia de tempo presente. Pode ser de verde água, né? Pode. Tá. Então, ó, minha irmã se casa hoje. Irmã? Casa. Qual expressão reforça a ideia do presente? Qual palavra? Hoje. Hoje. Circula de verde a palavra hoje. Eu falei um pouquinho ao pé da letra, né, Pro? Amanhã. A próxima é amanhã. Agora Não, Má. amanhã. Má, tem que ser um tempo presente, agora. Não futuro, que é amanhã, né? Então ela estuda agora para os planos de amanhã. Agora? Agora, isso. Diariamente. Ele viaja para o exterior todos os anos. Anos? Todos os anos. Circula isso, né? Isso, de verde todos os anos. Ela escova. Eles escovam os dentes diariamente. Diariamente, muito bem. 7 vezes 4, 7, 14. Nós andamos no parque todos os dias. Todos os dias, então. Dias. Muito bem, Gui. E Maísa e Arthur? Todos os dias. E adequadamente o último. Não, eu sempre. Então, na letra C, vocês vão escrever aí o que vocês circularam de verde. Depois vocês fazem isso. Na letra D, vocês vão criar uma frase com algum verbo no presente. Arthur, você fez essa? Uhum. Você vai ler para os seus amigos terem uma ideia? Para a... Do jeito que você faz, chega, faz o serviço, precisa fazer, tá certo. Não entendi nada, Arthur. Eu também não. Você faz morta, porque é a melhor coisa que tem que fazer de morta. Agora vamos para a lagoa. Agora vamos para a lagoa. Isso aí, o Arthur fez então uma frase com um verbo no presente. Depois vocês vão fazer a de vocês, tá? Maísa, Gui, Enzo, Arthur. Olha que eu tenho a minha. Não, não pode, tem que ser diferente. Exercício 21. Assinale um X nas palavras ou expressões que indicam tempo presente, o agora. Anteontem. Anteontem é um tempo presente? Não, hoje, Pro. Hoje é. Hoje. E o outro? Neste instante. Nesse instante. O outro é agora mesmo. Isso. E na semana que vem. Não. E no próximo mês. Aí é no futuro, não é no tempo presente. Ele quer no presente. Também não. Então só agora mesmo. É isso mesmo. Hoje, neste instante e agora mesmo. Aí vocês depois vão ter que fazer uma frase com cada uma das palavras ou expressões que vocês assinaram aí no exercício anteriormente. Posso falar o que eu escrevi nesse? Pode. Hoje eu chupei um sorvete. Eu coloquei assim. Hoje. Legal. E a outra, Arthur? A outra? Tem que escrever duas? Você tem que escrever... Ah, não, tá certo. É com uma das palavras, certinho. Agora vamos na página 44, exercício 22. Eu vou falar só mais esse, tá? Nesta aula de português. Depois depois a gente vai lá, deixa eu ver. A gente vai para história ou geografia? Geografia. Quando curte, tá na mão, vai crescer. Um gato. Tá bem alto também da luz.
Pegar uma P dela, só pra... Pro. E aí, o que está acontecendo aí nessa tabelinha? Conjugue os verbos no presente conforme os exemplos dados. Tudo bem. Então, qual é o verbo aí? O verbo nadar, o verbo comer e o verbo dormir. Dormir. Peraí, deixa eu abrir aqui na apostila. Pro, Oi, Rafa. eu tô quase a minha mãe falou pra fazer hoje, terminar a matemática da apostila 4 e também fazer as provas de matemática. Eu já tô quase terminando as provas de matemática. Quando você vai pegar a próxima apostila, Rafa? Porque a gente já tá terminando a apostila 5. Eu acho que vai ser hoje ou amanhã. Tá bom, Rafa. Então, vamos lá, gente. Tem alguém... Tem um barulho no fundo que eu não estou conseguindo falar junto. Desliga o microfone, todo mundo. Aí, valeu. Eu vou falar para vocês, então. Tá escrito assim no exercício 22. Olhem para a apostila. É muito importante que todo mundo esteja prestando atenção nessa parte. Tá bom, pronto. Se eu for conjugar um verbo, por exemplo, deixa eu ver... Tem 3 tipos de verbos, de tempos verbais, que a Pro diz. O presente, né? O pretérito, que é o passado, e futuro, certo? Então, presente, ele representa fatos que se passam no momento atual, ou seja, no momento em que estamos falando. Um exemplo, se eu falar assim, Lucas anda 2 quilômetros todos os dias. Tá falando de hoje, né? Amanda dorme demais. O verbo é dormir. Eu escrevo na lousa. O verbo é escrever e no presente, porque eu escrevo. Você tá no exercício 22? Não, a Pro tá explicando assim a parte. Ah, tá. Aí no exercício 22, ele traz 3 verbos. Quais são esses verbos? Nadar, comer e dormir. Podem ligar o microfone. Então, lembrando que o verbo está sempre acompanhado de um pronome ou um substantivo. Neste caso, quando a gente vai conjugar um verbo, tem sempre que ter o eu, tu, ele, nós, vós e eles. Certo, gente? Certo. Então, o verbo nadar. Eu vou conjugar o verbo nadar. Então, eu nado, tu nadas, ele nada, nós nadamos, vós nadais e eles nadam. Lembrando que o nós, vós e ele está no plural e eu, tu e ele no singular. Aí a apostila trouxe para vocês completarem essa tabela. Eu, com o verbo comer, como que eu vou escrever isso no presente? Como que eu vou conjugar o verbo comer? Agora eu vou comer. Não. Eu nado, tu nadas, não tem nada a ver do agora. É o verbo. Eu come, comemos. Eu como, muito bem. E comam. Eles comam. Comam não, eles comem. Então, vamos, como que vai ficar? Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis e eles comem. Pro, posso falar do dormir? Peraí, Arthur. Lembrando que esses verbos, eles estão no presente, né? Então, se eu estou no presente, eu como. Tu comes. Ele come. Nós comemos. Vós comeis. E eles comem. Certo, gente? Sim. Tá dando para entender? Tá bom. Aí, do verbo dormir. Eu durmo. Isso, Tu
Durmas. Não. Tu Arthur, dorme. tu dormes. Ele Dorme. Dorme. Nós Dormimos. dormis. Dormes. Eles Dormem. Eles dormem. Tudo bem, terceiro ano. Gente, isso é só um início, tá? A gente vai ver bastante. Ele dormes, né? Ele dorme, Gui. Quando você vai falar, ô Gui, a sua irmã dorme cedo ou sua irmã dorme que horas? Não. Tu. Ela dorme. Tu O segundo é. dormes. Tá. Cri, cri, cri. Certo, gente? Certo. Certo, terminei. Pegue uma carta. Pegue uma carta que você. Deixa eu abrir aqui. Liga o microfone, o Rafael. Deixa eu abrir aqui para vocês. O Pro vai pegar aqui na internet. O verbo cantar. Deixa eu abrir aqui. Cadê vocês? Espera aí. É um monte de tela aberta, a Pro fica perdida. Que nojo, Arthur. Aí a apostila, a Pro pegou um exemplo na internet do verbo cantar, vender e partir. Então, se eu for conjugar o verbo cantar no presente, ele fica: eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Vamos tentar falar todo mundo junto? Sim. Então vamos lá. Canto, 2, 3. Eu canto, tu cantas, ele canta, Nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Estamos em câmera lenta. Gui, um pouquinho mais rápido, né? Aí do verbo vender. Eu vendo, tu vendes, Tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. O verbo partir. Eu parto, tu partes, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, e eles partem. E eles partem. Entendeu, gente? É assim que a gente conjuga os verbos. Aí, geralmente é uma tabelinha. É uma tabelinha assim, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Geralmente é uma tabelinha assim, né? E aí vocês completam com o verbo. Maísa, tudo bem? Está muito ruim. Tudo. Arthur, tudo bem? Mas, nossa, tudo bem? O Arthur, quando é pra Maísa falar, ele sempre fala. Enzo. Meu microfone tava desligado esse tempo todo. Tava. Oxi! Eu tava falando aqui sozinho. Tava. Eu tava desligada, eu não sabia. Tudo bem? Então, gente, para casa, né? Para vocês terminarem aí após a nossa aula, vai ficar todas que nós fizemos. O restante, ó, para terminar e depois, exercício 23, 24, 25 e só. 26, 27, 28 e 29. Lembrando que a gente tem... Olha só o tanto de coisa ainda que falta para a gente fazer. A gente tem que correr uma apostila, hein? Português falta pouco. Falta. Mais ou menos. Matemática falta.
Matemática falta. Então, a prova agora lá na página 94. 94. Já tá indo. Nossa, de primas. De primas eu consegui. É o texto. Alguém sabe eu como. fiz essa. Alguém sabe como que nasce um rio? Ô, Pro, da chuva? Oh, Onde você tá? Que página? página 94. Oxe, Pro, tá falando de a 95 tá falando a mesma coisa que falou na 4 ou na 3. É, na 3. Na 2. Sobre o lixo. Sobre o lixo de novo, nem que Churume tem um cheiro ruim. Um dia caiu churume no carro do meu pai. Carol, tem churume e mocotó. tem um rio que eu conheço. Que é perto da minha casa. Sério? Perto da minha tia, mora lá em cima, e tem um rio na rua dela. Ah, legal. É muito lindo você ver o cheiro, Tati, muito Empolgante. Quem gosta do show da Luna? Eu não. Eu odeio. Então vai assistir um vídeo aí da Luna junto comigo, tá? Não! Gente, vocês sabiam que o desenho da Luna é um dos desenhos mais educativos que tem? A Luna, ela ensina muita coisa. Vou ser sincera, eu aprendi como que aparece uma aurora boreal com o show da Luna. Nossa, Pro, tem duas de você, eu acho. Tem alguém Porque dá pra me escutar. Tem alguém com o microfone alto. Muito. Muito bom. Deve ser Então, bom. eu vou passar um vídeo do show da Luna. Não é o Enzo. Quem é? É você, Gui, eu acho. Não, Pro. Olha ali, ó. Não é? Maísa, acho que é você. Pro, ele apareceu. Naira Sampaio desligou. Maísa? Não é a Maísa. Ué. O chocolate dele é grande, que tamanho. Arthur, deve ser você. Ele tem. Oi. É o do Arthur. Gui, liga o seu. Alô? É o do Arthur. Alô? Não, É o do não. Arthur. É o do Arthur. Meu, pronto. Posso colocar então o vídeo? Pro, fala alguma coisa. Todo mundo desliga o Dava pra me microfone. escutar. Posso colocar o vídeo? Gente, presta muita atenção nesse vídeo. Pronto, mesmo aqui porque ligaram pra minha mãe. Tá. Eu quero saber o que eu queria. Beijo pro podcast. Ó, eu vou soltar o vídeo, eu quero que todo mundo desligue o microfone, mas preste atenção. Eu vou estar olhando e quem tá assistindo. Ô, Pro, eu não tô fazendo nenhum barulho. Aí o negócio já tá falando. Ei, seu Lobo Guará, volta aqui, a gente só quer tirar uma foto. Vamos torcer para encontrá-la de novo. Enquanto isso, vamos continuar a trilha. Como esse riacho pode ser o mesmo Nossa, rio que a gente viu antes? demais. Acho que ele encolheu. Aqui deve ser outra parte do rio. Mas aquela parte tinha muito mais água. Curioso, de onde será que vem a água dos rios? Eu quero saber! Eu quero muito saber! Vocês me deram uma ideia para o experimento. Vamos tentar fazer o nosso próprio rio. Vamos fazer lá perto de casa. Quer dizer, do trailer.
Tomara que ele fique grande pra gente poder nadar. Eu fiz um barquinho de papel pra gente navegar nele. Pra onde foi a água? Parece que a água virou lama. Puxa. E por último, uma foto subaquática, em homenagem à próxima atração da noite. Uau, que lindo! E com vocês, o Show dos Rios. Presta atenção. De onde surgiu toda a água desse rio? É lá que eu nado, faça calor, faça frio. Água de riacho, água de montanha, água rio abaixo, água que acompanha essa belezura. Água que no mar um dia vai parar. Água até da chuva, só não tem suco de uva. De onde surgiu toda a água desse rio? É lá que eu nado, faça calor, faça frio. Água de riacho, água de montanha, água rio abaixo, água que acompanha essa belezura. Água que no mar um dia vai parar. Água até da chuva, só não tem suco de uva. Uau, muito bom! Fantástico! Gente, eu sou mega fã do show da Luna. Não tava entendendo nada. Bom, vamos lá na página 94, como nasce um rio. Tem outro vídeo aqui, mas eu não tô conseguindo pôr para vocês. Não tô achando o vídeo, que eu tinha salvo aqui, mas meu computador tá doido. Que sono. Calma, Gui, tá acabando já, tá? Achei, peraí. É o último vídeo, tá? Esse é interessante. Olha só que legal. Sou o Rubem, tenho 6 anos, moro em Portugal. Eu gostava de saber também a água do rio. Você sabia que os rios são como as pessoas? Eles também nascem, vivem e morrem. Brotam das nascentes, descem cachoeiras, passam por baixo de pontes, atravessam cidades, nos trazem peixes, carregam os nossos barcos e finalmente morrem no mar. Mas isso não termina aí. Assim como o sol nasce todos os dias pela manhã e morre à noite, os rios também vivem um ciclo sem fim. E a isso damos o nome de ciclo da água. A gente nem percebe, mas toda a água líquida que existe no planeta está sempre evaporando. Esse vapor sobe muito, muito alto até os lugares bem frios na atmosfera. Esse frio faz o vapor virar gotinhas, formando nuvens, que são carregadas pelo vento. Nesse caminho, elas vão se encontrando com mais e mais gotinhas, que se juntam em uma quantidade muito grande, vai pesando. No fim, ela fica tão pesada que cai sob forma de chuva. Então, essa chuva vai penetrando pelo solo, sempre procurando por caminhos por onde ela possa passar mais facilmente. Ou seja, onde a terra é mais permeável e absorve melhor a água. Assim, fios de água seguem por caminhos escuros embaixo da terra até encontrar uma saída. A essa saída nós damos o nome de nascente, que é onde o riozinho recomeça sua jornada em direção ao oceano. Nesse caminho, eles se encontram com outros riozinhos, que seguem seu caminho juntos até terminar no mar. Então, começa tudo de novo. Por quê?
Nossa, que top. Eu também achei. Esse foi legal. Ah, mas Pro, já sabia que ele da chuva, essas coisas. Eu já sabia que minha irmã colocou. Ô, Pro, tem um probleminha. Ô, Pro, você tá aqui na aula? Ô, Gui, abre o microfone dela. Ah, microfone. Não tem como. Eu tô aqui falando há meia hora e ninguém tá me escutando. Eu desliguei aqui porque me ligaram, eu fui falar que eu tava em aula. Então, meus amores, gostaram? Esse foi mais interessante, né? Ele tá mais explicativo, né? Porque ele tá falando como que nasce. Agora tá. Lá na página 94, a gente vai falar bem rápido que a nossa aula já tá acabando. Para sabermos preservar a água, precisamos conhecer a origem dela. Você sabe como nasce um rio? Em terras brasileiras, correm muitos e grandes rios. Por exemplo, o Amazonas, o São Francisco, conhecido como Velho Chico, o Tietê e o Paraná. Todo mundo aqui já viu o rio Tietê, né? Sim. Tem aquele cheiro super agradável. Rafa, se você já foi para Americana, você já passou na Marginal, que tem o rio Tietê. Oi. Fica até a página 102. Tá bom, então vamos lá. Outros rios importantes marcam as fronteiras e percorrem estados e municípios. Alguns possuem extensão. Arthur, acompanha a leitura comigo. Alguns possuem extensão relativamente pequena. Outros têm grande volume de água. Mas todos acabam sendo significativos para regiões em que se encontram. Sabe o rio Tietê, gente? Uma vez eu fui lá para Pirapora, e lá em Pirapora termina um pedaço do rio Tietê. Então, imagina, o rio Tietê, ele é desse tamanho e ele vai parar em muitas cidades ainda. Então, os rios, eles acabam se encontrando. Geralmente, o rio nasce a partir de chuvas em áreas montanhosas. As águas ocorrem na superfície e uma parte infiltra-se no solo. Neste último caso, forma-se uma espécie de rio subterrâneo, o lençol freático, que pode estar a dezenas de metros de profundidade. Se o lençol freático encontrar uma saída para a superfície, pode nascer um novo rio. Então, gente, as nascentes dos rios, elas ficam na parte mais elevada do relevo. Então, olha só que legal aí, ó. Olha lá no desenho a nascente do rio. Tá vendo ali em cima? Ó, ali vem a nascente do rio. O filete de água, ele corre em direção às partes mais baixas. E aí, esse filetinho de água, ele vai engrossando. Tá vendo? Desliga seu microfone. Enzo, desliga seu microfone. Não, Rafael. Não tem problema não, Enzo. Rafael. Então, vamos lá. Tá vendo aí? Vocês estão... Olhem para a apostila no desenho. Deixa eu abrir aqui para vocês. Acho que é melhor. Ele vai abrindo aí um filete mais largo, né? E aí ele vai até lá embaixo, ó, até a foz, ó, a margem direta, a margem esquerda. E aí nasce um mar, um oceano, um rio ou um lago. Página 95. As áreas que abrigam os mananciais devem ser alvo de atenção dos governantes e da população, pois a degradação desses locais compromete a garantia de abastecimento de água. O desenvolvimento urbano é uma das maiores causas de degradação dos mananciais. Loteamentos clandestinos, que não apresentam saneamento básico, acabam despejando seus esgotos nessas áreas. Muito triste, né, gente? Ô, Pro, sabia que a minha mãe já sofreu no enchente?
Sério? O marido da Pro também. Ele perdeu E o o carro carro. era pequenininho. E o o pior é Alexandre. que quando o carro é pequenininho, já era. O Alexandre perdeu o carro dele. Mas encontrou? Não, a gente perdeu o carro. Mas, enfim. Vamos lá. Página. Eu perdi aqui o foco. Então, gente, olha aí a nascente do Rio São Francisco, em Minas Gerais. Essa nascente é um berço desse rio que atravessa os estados de Minas Gerais. Lindo, né? Primeiro rio aí. O segundo rio, construções irregulares às margens da represa Bilis, lá na zona sul de São Paulo. A represa é responsável pelo abastecimento da rede. É para ter casa aí, gente? Não, né? Olha que perigo. Não. Olha aí. Se chover muito, se chover muito, a água pode subir, ela dá tudo isso aí e já é. Sim, exatamente. Olhem aí aí tá falando na apostila, ó. Mesmo sendo mais difíceis de serem poluídos, os lençóis freáticos, eles sofrem com a ação do homem. Se eu instalar lá um poço irregular para captação de água, o uso de agrotóxico, a invasão do solo para construções subterrâneas, a destruição da vegetação, a urbanização e os depósitos irregulares, elas modificam o abastecimento dos lençóis freáticos. Tipo assim, a gente deixa de receber água porque tem uma dificuldade na penetração do solo. Aí tem a poluição dos lençóis freáticos, é um problema ecológico. Olha lá, o lixo, né? Aí vai o chorume, aí vai tudo lá para o lençol freático. E aí ao lado, a impermeabilização do solo. Aí tá tendo uma pequena enchente, né? Porque o solo... Daqui a pouco tá naquele ônibus ali. Exatamente. Bom, gente, vocês depois vão terminar de ler esse texto e vão responder as questões de 3 a 6 e as atividades adicionais de 2 a 4. Lençol freático parece que é um lençol que os bebês né? Para ele esfrear assim, quando tá com vontade de cagar. Aí frear. Então, vamos lá. Dá uma freada. Eu quero agradecer a participação de vocês, tá? Por hoje é só. Nossa aula foi bastante produtiva, né? Foi bem... A gente fez bastante coisa hoje. E é isso. Façam as atividades que a gente não conseguiu terminar em aula. Se tiver dúvidas, Maísa falou que já fez ótimo. Pronto. Oi? Tá feita. Tá bom. Então é isso. Por hoje é só. Calma aí. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Eu não quero estudar mais, não, filho. Gente. Oi, Suzy. Tudo bem? Tudo bem. Essa apostila realmente ela tá bem grande, mas a gente consegue. A gente vai terminar ela, vai vir para a próxima apostila, né? Nossa. Ô, Pro, olha queimando, Pro. Oi, Arthur. Olha o tamanho dessa. Dessa o quê? A da apostila. Imagina a apostila 6. Pois é, por isso que a gente tem que, prestar atenção na aula, fazer as atividades que a gente consegue. Então é isso, meus amores. Muito obrigada pela participação. Oi. Se a apostila fosse do tamanho do 7º e do 6º, eu estaria correndo da escola. Se a apostila 8 do 5º ano for o tamanho do dicionário... Então tá bom, gente. Capaz de 100 e alguma coisa páginas. Obrigada. De nada, Pro. De nada. Até sexta. Quero te agradecer. Até sexta não, até quarta. Olha eu, já tô pulando a quarta-feira. Pro, Oi. fala a lição de novo.
Não, Má, essa daí é atividade 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. As atividades adicionais. E a de português, para terminar lá a página... Nossa, tem muita coisa, então, hein? Tem bastante coisa, por isso que eu tô falando. Não deixa para depois. Aproveita que a aula tá fresca. Fica sentadinho aí, rapidinho vocês fazem. Oi. Você já corrigiu as provas? Não, ainda não. Que falta entregar ainda. Então tá bom, gente. Por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, Pro tá aqui. A quarta-feira nos encontramos, então, aí às 14h30. Lembrando que não precisa mais o tio Hélio mandar lá os links. É o mesmo link para todas as aulas. Ô, Pro, mas o tio Hélio, ele mandou um link quando nós entrou, todo mundo entrou. Mas eu acho que era o mesmo, Gui. Mas aí é só nós clicar no que ele mandou, né? É, só clicar no link que aqui ele mandou desde semana passada. Esse é o link de todas as aulas, certo? Tá bom. Muito obrigada. Beijo, até quarta-feira. Até, Pro. Até. Se inscreva